A água é o principal componente da cerveja. Portanto, para se ter uma boa cerveja, nós precisamos ter uma boa água. A água, ela pode ser uma água tratada, uma água mineral, uma água de poço, uma água de superfície. Bem, qual a diferença dessas águas? Depende muito, porque a água varia muito de local para local. Tem regiões que a água é ácida, tem regiões que a água ela é bem alcalina e tem regiões que a água é ideal para fazer uma boa cerveja. Uma boa cerveja é feita quando a água ela é equilibrada quanto aos seus componentes minerais e possui um pH neutro tendendo para o ácido. E aí nós teremos uma boa água cervejeira. Aqui nós não vamos entrar nesses detalhes que são usados em químicas para grandes indústrias. Nós estamos falando para cervejeiro caseiro. Então, uma base sobre a água, vocês podem pensar da seguinte forma. Águas que tendem a correr sobre rios, pedras, de sítios, fazendas, elas tendem a serem águas mais alcalinas, devido aos sais que vão se dissolvendo nela. Tendem a ser alcalinas. Águas que correm na superfície, em pântanos, em locais com muita vegetação, com solos diferenciados, elas tendem a ser um pouco ácida. Tendem a ser. E águas que nós recebemos em casa, águas tratadas pela rede pública, geralmente elas tendem a ser neutras. Águas que a gente abre a torneira e tem essa água, é o que eu chamo de água neutra, água do serviço público de água. Então, a água varia muito, então nós temos que saber qual é a água que nós estamos utilizando. Bem, a maioria dos cervejeiros artesanais, eles utilizam água mineral em galão, aí tem toda a composição química básica ali no rótulo da água, você tem que olhar. Ela tende a ser também uma água neutra. Se você vai usar água da torneira da sua casa para fazer cerveja, você tem que primeiro neutralizar vários produtos que tem na água comum, que geralmente é o cloro. O cloro ele é um problema para a levedura. Então nós temos que passar por alguns filtros de carvão ativado para neutralizar esse cloro. Também temos que filtrar pequenas partículas contaminantes que possam estar vindo, até bactérias, protozoários, alguns micro-organismos que podem ser nocivos para a nossa cerveja. Temos que filtrar essa água. Bom, geralmente, quando a gente conhece a água, nós vamos falar da água mineral ou água de torneira. Nós temos que, muitas vezes, controlar ou melhorar essa água. Melhorando essa água com alguns sais. Bom, que sais nós usamos geralmente? Poxa, é um monte de sais. Se vocês forem ver na indústria cervejeira, é um monte de sais para regular a água de um perfil industrial. Eu estou falando para cervejeiro caseiro. Então, para cervejeiro caseiro, nós podemos melhorar a nossa água, tanto de água de barrilzinho que a gente compra, 20 litros, ou água de torneira. Eu botei aqui um simplificador para utilizar essas águas, para melhorar a cerveja. Como existem vários estilos de cerveja, eu separei em 3 grandes estilos. Cervejas lupuladas, cervejas uma IPA, uma APA, que recebe muita carga de lúpulo. Uma cerveja que a gente quer predominar o malte da cerveja e uma cerveja que a gente quer que ela fique equilibrada, como as Pilsen, né, as Blonde Ales, as cervejas mais leves, mais equilibradas. Para isso, nós devemos corrigir com 3 sais simples, né? O sulfato de cálcio, o sulfato de magnésio e o cloreto de cálcio. Essas recomendações aqui são para cada 10 litros de cerveja. Para cada 10 litros. Aí você vai fazer a proporção para a sua produção. Então, se você vai usar uma cerveja lupulada, você deve usar 4 gramas de sulfeto de cálcio, 1 grama de sulfeto de magnésio
e 1 grama de cloreto de cálcio. Se você vai fazer uma cerveja maltada, que é valorizar o malte, você vai usar 0,1 grama de sulfeto de cálcio, 1 grama de sulfeto de magnésio e 4 gramas de cloreto de cálcio. Se você quer fazer uma cerveja equilibrada, você vai usar 2 gramas de sulfeto de cálcio, 1 grama de sulfeto de magnésio e 2,5 gramas de cloreto de cálcio. Isso é um facilitador. Muita gente pergunta, eu preciso fazer isso, essa correção? Não, não precisa. Você vai fazer uma boa cerveja, mas fazendo, você pode melhorar a sua cerveja. É essa a nossa informação. Não precisa corrigir para principalmente quem está começando. Mas se depois você quer melhorar um pouquinho a sua cerveja, essa é uma boa dica.